Nesta aula, nós vamos estudar as principais características dos cilindros de rotação. Objetos com forma cilíndrica podem ser vistos diariamente. Uma lata de conserva, um pedaço de cano d'água e um lápis não apontado são alguns exemplos. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar sequência ao nosso estudo da geometria espacial métrica, estudando o primeiro sólido de revolução importante para vocês, que é o cilindro. O cilindro de rotação ou cilindro de revolução, é sinônimo, tá certo? Bom, só vamos lembrar que a gente já viu prismas, não é? A gente já viu prismas, pirâmides, destacamos em termos de prisma, vocês lembram, já comentamos o cubo, não é? A métrica do cubo é importante vocês conhecerem, e também o paralelepípedo reto-retângulo. Em termos de pirâmide, vocês lembram, né? O tronco de pirâmide, aquela propriedade importante, em termos de sólidos semelhantes e assim por diante. Então, isso a gente já comentou com bastante detalhes, prismas, pirâmides. Vai dar uma olhada em cilindro agora. Sólido de revolução. Tá? Vamos prestar atenção, que é um assunto bem fácil, olha só. Só o cilindro de rotação ou revolução é sinônimo. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Nós temos em mãos um retângulo, dimensões do retângulo R e G. E a gente vai considerar um eixo que contenha um dos lados do retângulo. E a gente vai fazer uma rotação, não é? Fazendo uma rotação desse retângulo, em torno desse eixo, que contém um dos lados do retângulo, a gente obtém um sólido. Esse sólido, no caso, vai ser exatamente o cilindro. Tá aí o nome porque cilindro de rotação ou revolução. Bom, dimensões do retângulo, vocês têm lá, uma delas é R e a outra é G. Esse R que aparece, R maiúsculo, tem a ver exatamente com a base. Fácil perceber que a base vai ser exatamente um círculo de raio R. E esse G, no caso, que é paralelo ao eixo de rotação, tem a ver exatamente com o quê? Com a altura do cilindro. Então, são os elementos importantes. Esse R tem a ver com a área de base ou, no caso, o raio da base, que seria um círculo de raio R. E o G tem a ver com a altura. E, então, construído o cilindro aqui, de acordo com a rotação que vocês fizeram do retângulo, então, os elementos importantes nós destacamos aqui. Quais são? O G, que no caso é o lado do retângulo paralelo ao eixo, recebe o nome de geratriz do cilindro. O R, já comentamos, é o raio da base. E as bases são o quê? Círculos, paralelos e congruentes. Isso que é importante vocês guardarem. As bases são círculos, paralelos e congruentes, é isso. Quer dizer, vocês poderiam até fazer uma analogia com o conceito de prisma. Lembram? Prisma. Vocês consideravam dois planos paralelos, eu pegava polígonos convexos congruentes. E para cilindro, como é que vocês poderiam caracterizar? Ao invés de polígonos, vocês vão considerar o quê? Círculos. Vocês vão pegar um círculo em cima, um círculo embaixo, congruente. Então é com isso que a gente conceitua para vocês o que devia ser cilindro. Nós preferimos escolher aqui situação, um pouco mais simples de trabalhar. Cilindro de rotação. Ou seja, fazendo uma rotação de um retângulo num eixo de tal forma que contenha um dos lados. Só na sequência a gente vai ver o seguinte, seções do cilindro. Vamos acompanhar, olha só. Seções do cilindro de rotação. Então, isso também é importante para vocês, olha só. Só duas seções importantes. A primeira é a seção transversal, quer dizer, cortando o cilindro por um plano paralelo às bases, vocês obtêm um círculo. Então, esse círculo tem a ver exatamente com a seção transversal. E a seção meridiana, o que seria? Seção meridiana ou longitudinal, é como se vocês fizessem um corte no cilindro, em termos da posição vertical. É como se eu fizesse um corte na vertical. E de tal forma que esse corte, esse plano, contém exatamente o eixo de rotação. Então, vocês obtêm um retângulo. Então, esse retângulo que passa a ser a seção meridiana. Então, isso aparece escrito para vocês aqui, olha só. A seção transversal, guardem que é importante. É um círculo de raio R, Rão. Ou seja, é um círculo congruente às bases. Isso é importante vocês guardarem. A seção transversal é um círculo de raio, o próprio raio da base. Está aqui, o Rão aqui e o Rão em cima, tá certo? Porém, a seção meridiana ou longitudinal, então vocês vão fazer um corte no que a gente chamou de corte vertical, de tal forma que esse plano contém o eixo e é evidente que essa intersecção vai dar exatamente um retângulo. Então, é isso que vocês vão guardar. A seção meridiana ou longitudinal é um retângulo de dimensões G e 2R. Olha só, o retângulo aparece destacado aqui. Então, é um retângulo de que dimensões? G e 2R. O 2R, no caso, seria o diâmetro da base, e o G é a própria geratriz do cilindro. Isso é importante vocês guardarem. Bom, só observação. Cilindro reto, lógico, quando a geratriz for perpendicular às bases. E claro que cilindro reto para a gente vai ser sinônimo de quê? Cilindro de rotação. Isso que é importante vocês guardarem. Por outro lado, vocês têm também o cilindro oblíquo. Quando é que um cilindro vai ser oblíquo?
quando ele não for reto. Em outras palavras, pode-se pensar da seguinte maneira: quando a geratriz não for perpendicular à base. É isso. Então, em termos de seção, é exatamente o que é importante vocês guardarem. Tá certo? Então, vocês têm lá a seção transversal, paralela às bases, então isso vai dar um círculo de raio R. E a seção meridiana é sempre um retângulo, guarde que é importante. Quais são as dimensões do retângulo? Quais são? Dimensões G e 2R. Agora a gente vai ver o seguinte: áreas e volume, que é o que normalmente aparece nos exames para vocês responderem. Determinar o valor de área, determinar o valor de volume e assim por diante. Então vamos prestar atenção, olha só. Então áreas, lateral, total e volume, é isso. Só então, tendo o cilindro aqui, ó, nós já identificamos, né, o cilindro de rotação, que é o que vai interessar para vocês. Então o raio da base é o Rão, muito bem. A altura dele é a própria geratriz. Então a geratriz é o próprio H. A geratriz é o próprio H. Agora, em termos de superfície lateral, se vocês planificarem um cilindro, vocês vão obter, então, vocês vão perceber que a gente obtém exatamente um retângulo, fazendo a planificação. Então, imaginando o cilindro pronto, construído, olha só, o cilindro está aqui, ó. Tá certo? Então, quais são as dimensões do cilindro? Quais são? Aqui vocês têm a geratriz dele e aqui vocês têm exatamente o raio da base, não é isso? Então, se vocês planificarem, o que vocês obtêm? Um retângulo. Quais são as dimensões do retângulo? Isto aqui continua sendo G. Isto continua sendo G. E esse segmento, da onde que ele veio? Se vocês voltarem ao cilindro original, esse segmento ele veio exatamente da onde? O comprimento desta circunferência da base que vocês têm. A hora que vocês planificam, esse segmento, na realidade, o que é? O comprimento de uma circunferência, de raio R. Por isso que as dimensões do retângulo quais são? G e o 2πr. É isso? Então, volta na tela de novo, olha só. É o que eu estou colocando para vocês aqui. Então, em termos de superfície lateral, o que vocês têm? Um retângulo. De que dimensões? Isso é importante guardar. Quais são? Então, uma das dimensões é G, que é a própria geratriz lá do cilindro. E a outra dimensão é 2πr, que tem a ver com o comprimento da circunferência da base. E claro que em termos de base, já comentamos, vocês têm círculos de raio R, tá aqui. Então as bases, círculos de raio R. Agora as fórmulas que é importante vocês guardarem, olha só. Se a base é um círculo de raio R, é evidente que a área da base quanto vale? πr2, isso é importante guardar. Só e a área total? Em termos de área total, vocês têm a área lateral e as bases, no caso, duas. Então, o que seria a área total? A área da base contada duas vezes, ou seja, o dobro da área da base mais a área lateral. Só que a área da base é πr2. Se vocês dobrarem, isso vai dar 2πr2. 2πr2 mais a área lateral, no caso, que é exatamente o 2πrg, porque a área lateral tem a ver com a área desse retângulo que está aqui, ó, não é? Então, a área do retângulo, quanto é que vale? Esse é o 2πr que multiplica g. Comprimento vezes largura, etc. 2πrg. Então, se vocês fatorarem, vocês vão perceber o seguinte: a área total que vocês vão guardar, isso é importante memorizar, hein? Área total de cilindro de rotação, qual que é? 2πr que multiplica R mais G. E, finalmente, o volume. Como é que vocês vão calcular o volume? Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. A área da base é o πr2, a altura, no caso, o H, só que ela tem a mesma medida que G. Então, vocês vão guardar assim, o volume πr2G. Isso é importante vocês guardarem. Então, a área de base, quanto é que vale de cilindro de rotação? πr2. Só a área total. Trata de memorizar que isso é importante. Como é que é a área total mesmo? 2πr, R mais G. Guardem, porque isso vai facilitar a área total de cone que a gente vai comentar nas próximas aulas aí. Então, a área total de cilindro de rotação, como é que é mesmo? 2πr, R mais G. O R é o raio da base, o G, geratriz. E o volume? A área da base vezes a altura, πr2G. Memorize, é importante. πr2G. πr2G. Vamos dar uma olhada numa observação, olha só. Só o cilindro equilátero, que vocês também vão guardar da seguinte maneira. Quando a seção meridiana é um quadrado, quer dizer que a seção meridiana de um cilindro de rotação é sempre o que? Um retângulo. Particularmente, se for um quadrado, que nome recebe esse cilindro? Cilindro equilátero. Então, o cilindro equilátero, a seção meridiana é exatamente um quadrado. E uma condição que vocês vão guardar. Se a seção meridiana é um quadrado, então é claro que a geratriz tem a mesma medida que o diâmetro da base. Então guardem isso aqui, apareceu num exercício lá na prova de vestibular, etc. Cilindro equilátero, o que vocês vão guardar imediatamente? O que vocês vão guardar? Que a geratriz é o 2R, ou o G é 2R. Isso é importante vocês guardarem. Cilindro equilátero, qual que é a condição mesmo? G igual a 2R.
Então, em termos de cilindro, é o que é importante vocês guardarem. Guardar a métrica, área de base, área lateral, área total, volume, cilindro equilátero, o G é 2R. Só vamos dar uma olhada em exercício agora. Exercício de aplicação para vocês. Deu para perceber que cilindro é um assunto bem simples, né? Pode até fazer uma analogia com o conceito de prisma lá. Isso ajuda a memorizar as fórmulas, né? A métrica do prisma bem parecida com a métrica do cilindro. Exercício, então, olha só. FUVEST São Paulo. Então, ele diz o seguinte. A base de um cilindro reto é equivalente à seção meridiana. A base de um cilindro reto é equivalente à seção meridiana. Ele diz o seguinte, o raio da base vale 1. O raio da base é 1, ele pede para calcular exatamente a altura do cilindro. Essa é a pergunta. Bom, seção meridiana já destacamos para vocês. Não vamos esquecer que seção meridiana é sempre um retângulo. Dimensões quais são? Vocês têm o G e o 2R. E que mais? E a base é sempre o quê? Um círculo de raio R, área da base πr2. Olha a condição que eu imponho no exercício. Olha qual que é. Condição. πr2, que é a área da base, tem que ser exatamente o quê? A área deste retângulo que está grifado para vocês. A área do retângulo que está grifado. Mas retângulo de dimensões G e 2R, é claro que essa área vale quanto? 2R vezes G. 2R vezes G é a área do retângulo. Então essa é a condição do exercício. πr ao quadrado, 2RG. Lembrando que o G é exatamente o H, porque ele disse que o cilindro é reto. Cilindro reto é sinônimo de cilindro de rotação. Então agora a questão de substituir. O raio vale 1, então 1 ao quadrado é o próprio 1. π vezes 1 de um lado. E do outro, o raio é 1, 2 vezes G. Se o π é 2G, é claro que o G é π sobre 2. Mas o G é igual ao H, porque o cilindro é reto. O G é igual ao H. Quer dizer que a altura desse cilindro quanto é que vale? π sobre 2, unidade de comprimento. Essa é exatamente a resposta do exercício. Então, em termos de cilindro, vocês vão notar que a gente não tem muita preocupação, porque vocês estão fazendo aquela analogia, como eu falei, para prisma, é muito fácil trabalhar, se vocês memorizarem as fórmulas, né? Área de base, área lateral, área total, volume, o que mais? As seções importantes, transversal, meridiana, cilindro equilátero, a seção meridiana é um quadrado de dimensões G2R, ou seja, G igual a 2R. Isso em termos de cilindro. Na próxima aula a gente vai ver cone, que vai ser o segundo sólido de rotação importante que a gente vai comentar para vocês. Então até a próxima aula e tchau para vocês.